aqui quem fala é o João, para quem não me conhece, tá? Eu sou o fundador da VM Software e hoje nós vamos desenvolver uma aplicação back-end, mais precisamente nós vamos desenvolver um CRUD. Para quem não sabe o que é um CRUD, basicamente, de uma forma para que todos entendam, o CRUD ele está presente em todas as nossas aplicações, tanto as que já trabalhamos como as que vamos trabalhar. O que é o CRUD? Basicamente, é um processo de criar, ler, atualizar e deletar, tá? Então, quando a gente fala de um CRUD, nada mais é do que a gente criar, por exemplo, como a gente vai fazer hoje, vamos fazer um CRUD sobre usuários, tá? Então, nesse nosso CRUD, nós vamos criar um usuário, tá? A nossa próxima funcionalidade vai ser o read, que seria para a gente buscar esse usuário e conseguir ler as informações, tá? Que seria um get. O update, que seria a possibilidade da gente atualizar algum dado desse usuário. E, por último, o delete, que seria para a gente deletar o nosso usuário, tá bom? Então a gente vai trabalhar com isso. Resumidamente, CRUD tá em tudo. Então a vida é um CRUD. Tem muita gente que costuma falar isso, tá? Na prática não tem muito erro, tá bom? Então a gente já tem os conhecimentos prévios sobre Node, como instalar essas coisas. Caso você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, procura a nossa playlist desenvolvendo o sistema completo, que lá a gente ensina de como instalar e configurar todo o nosso ambiente de desenvolvimento, tá bom? Então aqui eu já tenho uma pasta nomeada CRUD, tá bom? E aqui eu vou abrir o nosso terminal. Dentro do nosso terminal nós vamos fazer o quê? Vamos dar o comando npm init, tá bom? Para a gente iniciar o nosso package.json, que é o nosso arquivo de configurações do nosso projeto backend, tá bom? Aqui ele sugere o package name, vai ser o mesmo nome da pasta, CRUD, a versão a gente pode deixar, descrição, vamos colocar life is CRUD, a vida é um CRUD, né? O endpoint principal vai ser o index, não precisa mexer, um test command também não precisa, um git repositório a gente não vai adicionar, tá bom? Kworks também não. Autor, você pode colocar o seu nome, tá? Aqui eu coloquei VM Software. Beleza? Pode colocar o seu nome. A licença, você pode deixar essa licença mesmo, que é a padrão. E aqui, pergunta se a gente concorda com as configurações que colocamos aqui imediato. É só a gente dar um Y e Enter e ele já criou aqui o nosso package.json, tá bom? Vamos fazer algumas instalações referente a algumas bibliotecas que a gente vai estar utilizando na nossa aplicação, tá bom? Então eu vou instalar todas e conforme a gente for utilizando eu vou falando sobre elas, tá bom? Então primeiramente npm install, vamos instalar o Express, tá bom? Após o Express nós vamos instalar o Nodemon, que é para quando a gente fazer alguma alteração na nossa aplicação a gente não ter que parar o serviço e reiniciá-lo, tá bom? Você pode ver que aqui já foi acrescentadas as nossas dependências, né? O Express, o Nodemon. Em seguida nós vamos colocar o CORS, tá bom? Através do CORS que a gente define quem consegue acessar ou não a nossa aplicação, tá bom? Depois disso nós vamos instalar o nosso Canex, para a gente trabalhar com banco de dados, tá? E, por último, o nosso banco de dados, que vai ser o SQLite 3. Opa, Ctrl C, porque eu escrevi errado. SQLite 3. Beleza? De imediato, são essas as dependências que nós vamos estar utilizando. Posso fechar o nosso package.json, o nosso terminal a gente pode diminuir aqui que a gente não vai estar utilizando no momento. Aqui vamos criar uma pasta src, é uma pasta, tá? Eu criei um arquivo, então
delete, pasta src. Dentro da nossa pasta source, vamos o nosso index.js, nosso arquivo principal do nosso arquivo, tá? Aqui nós já começamos instanciando o nosso express, const express recebe o nosso require express, beleza? Fora isso, nós vamos utilizar o course, const course recebe o require course. Fora o course, nós vamos utilizar o Nodemon, mas o Nodemon a gente não usa, não instancia ele, a gente configura ele porque é como se ele fosse o interpretador Node, para ele ficar escutando todas as vezes que a gente atualiza o nosso arquivo. Então, de imediato, a gente vai vamos criar uma variável app, const app, e ela vai receber a nossa instância de express, tá bom? E aqui nós vamos fazer o seguinte, app.use, vamos usar o course, nosso course. Após o course, app.use, o nosso express.json, tá bom? E por último, que antes disso aqui a gente vai instanciar as nossas rotas, que a gente vai estar criando um arquivo de rotas separado, tá bom? Vamos fazer o nosso app.listing para ele escutar as requisições através da porta 333, tá? 333. Essa é a porta que a gente vai estar utilizando para ouvir as nossas requisições, tá bom? Já aqui no nosso source, de novo, eu vou criar o nosso arquivo routes.js, tá bom? Dentro dele, nós vamos importar o express, const express, recebe o require express, tá bom? E aqui, mais uma vez, vamos criar uma const, vamos chamá-la de rota, routes, recebe o nosso express.router, tá bom? Para que a gente consiga criar as nossas rotas a partir da funcionalidade do route que está dentro do nosso express, tá bom? Aqui nós vamos criar as nossas rotas em si, né? Vou deixar um comentário aqui, rotas, e aqui nós temos um export, um module, né? Module.exports, recebe o nosso routes, beleza? Lá no nosso index a gente importa o nosso routes agora, const routes, recebe o nosso require.routes.js, tá bom? E aqui acima no nosso app.listing chamamos o nosso app.use o nosso routes, tá bom? Então ele vai utilizar as rotas que a gente vai criar dentro desse arquivinho aqui, tá bom? Agora vamos fazer o que? Lá no nosso package.json, aqui na parte de script, nós vamos fazer o que? Vamos acrescentar uma vírgula para a gente definir o script que a gente vai utilizar para iniciar a nossa aplicação. Vamos criar dois scripts aqui, tá? O chamado dev, que vai representar quando a gente está utilizando o nosso ambiente de desenvolvimento para a gente testar novas features, adicionar novas funcionalidades e assim por diante. Então, aqui ele vai chamar um Nodemon. Depois do Nodemon, ele vai executar qual arquivo? O ponto barra, deixa eu olhar meu diretório. Ponto barra src barra index.js, tá bom? Depois desse, nós vamos colocar o nosso script start, para quando colocarmos a nossa
aplicação em produção, tá bom? Aqui sim nós já chamamos o Node, tá? O Node, o ponto barra src barra index.js, tá bom? Vamos aqui só para a gente testar. Creio eu que não vai funcionar. Chamo npm o nosso dev, tá? Run dev, porque a gente tem que colocar o comando run. npm run dev. Beleza? Rodou a nossa aplicação. Não tem nada nela, tá? A gente só está testando o nosso script. E aqui o start, tá? Rodou a nossa aplicação com o Node, tá bom? Ctrl C, porque a gente vai utilizar ela com o Node, para quando a gente fazer alguma alteração, ela imediato já fazer a atualização, o reboot, né? Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos criar nossa primeira rota. Vamos colocar route. Antes disso, vamos criar o nosso controller, tá? Vai ser, vou criar uma pasta chamada controllers, controller, tá bom? Dentro do controller, nós vamos criar um arquivo chamado crude.js, que vai ficar responsável pelas nossas funcionalidades do nosso CRUD, tá? Eu vou fazer todas nesse arquivo aqui. Então, vamos fazer o seguinte: module.exports recebe um nosso objetão que vai ter aí todas as nossas funcionalidades dentro dele, tá? Vamos criar a nossa função async. O nome dela vai ser create. Ela vai receber 2 parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser vou colocar só o rec. E o outro vai ser o rest, de response, tá? Beleza? Vamos trabalhar com essa função. Vamos finalizar uma função de cada vez, tá? Então, vou botar aqui um return response, ou res.json. Só para a gente ver que a gente tem uma resposta aqui da nossa requisição, tá bom? Vamos lá no nosso roads, como a gente estava, e criar a nossa rota que vai chamar o nosso arquivo lá. Primeiramente, vamos importar o nosso arquivo, const CRUD, recebe o nosso require, ponto barra, não é ponto barra, é ponto barra controller barra CRUD.js, tá? O JS do final aqui, o ponto .js, não é obrigatório, tá? Eu coloco porque eu acostumei a sempre estar colocando a extensão do arquivo, tá? Eu acho que deixa um pouquinho mais organizado, tá bom? Então, vamos criar a nossa rota, que seria o routes. Vou colocar ela como get só pra gente testar ela, tá? E a rota vai ser barra create. Após a rota, nós vamos chamar o nosso CRUD, ponto, a função create, que foi o que a gente colocou, foi o que a gente fez lá, tá? De imediato, a nossa função não faz nada, é só pra gente ver se tá realmente funcionando. Pra gente testar, a gente usa o Insomnia, assim como a gente fez nos outros, na playlist do nosso sistema completo, tá bom? Vou criar uma nova coleção de requisições, vou chamar de CRUD, abre, e aqui vamos criar uma nova requisição HTTP. O método vai ser o get, porque por enquanto, né, o nosso endereço é 127.0.0.1, 2.3333 barra create, tá? E aqui eu vou colocar o rename para create, só para deixar organizado, tá? Nosso corpo da requisição não tem nada, tá? Então, ele bateu lá na nossa requisição e a resposta foi olá, assim como a gente retornou aqui, ó. Return olá. Nossa rota está funcionando, tá bom? Agora, vamos trabalhar com o nosso banco de dados, tá bom? Vamos abrir outro terminal aqui. Nesse terminal, nós vamos fazer o quê? Vamos, perdão, iniciar o nosso Canex, tá bom? Então, vamos chamar aqui o Canex, npx
canex init. Ele criou o nosso arquivo canex file, tá bom? Aqui nós vamos estar utilizando a conexão com o banco de dados de desenvolvimento, tá? Aqui é um arquivo de configurações, onde, por exemplo, aqui a gente vai ter a conexão de desenvolvimento, a de staging, a de produção, onde a gente já tem que passar, por exemplo, o nome de um usuário do banco de dados para poder estar fazendo as requisições e as inserções e uma senha, tá? Então, de imediato, a gente vai estar utilizando a de desenvolvimento. Caso a gente tenha iniciado esse arquivo sem ter instalado a nossa dependência SQLite 3, esse nosso cliente aqui, ó, ele viria vazio, ele não viria como o SQLite 3. Porém, como a gente já instalou, ele já reconhece que a gente tem essa dependência na nossa aplicação, então ele já coloca aqui pra gente, tá bom? Esse daqui vai ser o nome do arquivo que ele vai criar, tá? dev.sqlite3. Esse aqui é opcional, você pode colocar o nome que você quiser, tá bom? Eu vou, como eu já tenho uma colinha aqui, eu vou dar um Ctrl V aqui para já pegar todas as informações que a gente tem que inserir aqui, tá bom? Notem que o que? Aqui eu só adicionei um caminho para onde a gente vai salvar esse nosso banco de dados. E aqui eu troquei o nome, eu coloquei só db.sqlite, tá bom? Então tá dev.sqlite, coloquei só db. Aqui é o caminho, ou seja, dentro da nossa pasta source, ele vai criar uma pasta database e dentro da database ele vai criar o nosso db.sqlite, tá bom? E em seguida, adicionei as migrations. Por que as migrations? As migrations são as nossas tabelas do nosso banco de dados, tá bom? Podemos se dizer assim, que serão criadas no diretório src database migrations, tá bom? Dentro dessa pasta aqui vai ficar todas as tabelas do nosso banco de dados, que no caso teremos só uma, tá bom? Então o que a gente tem que fazer aqui agora? Salvar o nosso arquivo e criar a nossa primeira migration, tá bom? Então vamos dar o comando npx canex migrate make e dar um nome para essa tabela, tá bom? Essa tabela nós vamos chamar de user, beleza? Aqui ele vai criar, ó, criou a nossa tabela. A gente pode ver que tem aqui a nossa pasta database. Dentro da nossa pasta database, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para vocês visualizarem melhor. Então, dentro da nossa pasta database, nós temos a migration, a pasta migration. Dentro da migration nós temos a nossa primeira tabela, né? Nossa primeira migração. Temos duas funções, que é a upper e a down. Se tudo der certo, quando a gente for fazer uma inserção no banco de dados ou alguma solicitação, ele executa essa. Caso alguma coisa dê errado, ele executa a down, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora é criar a nossa função para retornar a nossa tabela, tá bom? Para criarmos a nossa função, nós chamamos o return canex.schema create table, tá bom? Create table. Dentro da função create table, nós damos um nome para nossa tabela, que vai ser user. Em seguida, nós passamos uma função com o parâmetro tabela, tá? Table. E aqui, dentro da nossa função table, a gente cria as nossas colunas da nossa tabela, tá bom? A primeira vai ser table.increments. Por que increments? Porque vai ser o ID. Cada usuário que cadastraremos na nossa base de dados vai ter um ID único. Então aqui ele vai ser um número inteiro, tá? E vai começar a partir do 1. Então, para o primeiro vai ser 1, 2, 3, assim sucessivamente, tá bom? O segundo vai ser o table.string. Por que string? Porque vai ser um caractere de texto, né? E aqui nós vamos dar um nome, que vai ser o nome do nosso usuário. Em seguida, um not nullable. Por que not nullable? Para que a gente defina que esse campo ele não pode ser nulo. Então, é obrigatório que seja inserido um dado dentro desse campo, tá bom? Table.integer, que vai ser um inteiro, tá? De idade, tá bom?
também vai ser um not nullable. Idade, e vamos colocar o F. Tab.string o F de cidade, tá bom? Not nullable também, para não ser nulo, tá bom? Aqui a gente pode inserir muitas e muitas informações referente ao usuário, tipo CPF, endereço, mas para a gente minimizar o tamanho da nossa aula, nós vamos inserir só esses dados, tá bom? Então aqui a gente finalizou a nossa migration, tá bom? O que acontece? Aqui a gente tem que dar um return também, return connects.drop table, se eu não me engano, esquema também, esquema, olha eu já esquecendo, ponto drop table e o nome da nossa tabela, user, para caso a nossa requisição falhe, ele execute, ele não insira nenhum dado dentro da nossa tabela. Por exemplo, aí digamos que nós enviamos para nossa função para inserir os dados sem tratar, né, os valores. Um exemplo só, só o nome e a idade, porém que a gente definiu ali como not nullable, não vai permitir que insira os dados, tá bom? Mas se a gente não tivesse determinado como not nullable e a gente enviasse só o nome e a idade, e acontecesse algum erro, por exemplo, que no front-end, por exemplo, só conseguiu mandar um nome, aconteceu algum erro e por alguma eventualidade ele não mandou a idade, ele vai cair nessa segunda função, drop table, porque ele não vai permitir que não seja inserido o conjunto de informações que o banco espera, tá? Então, ou a informação vem 100% ou ela não vem, tá bom? Então, por mais um exemplo, se veio só o nome e faltou a idade, ele não vai permitir que a primeira função seja executada para inserir os dados, tá? Ou vem 100% ou não vem nada, tá bom? Beleza? Então aqui a gente criou, vamos dar um nosso comando para a gente executar essa nossa tabela e aí sim ele vai criar o nosso arquivo db.sqlite dentro da nossa pasta database, tá bom? Então npx no nosso terminal, npx connects migrate latest, tá bom? Latest. Pronto, executou a nossa migração, não teve erro nenhum e a gente entra aqui no nosso database, tem a nossa pastinha separada das migrations e abaixo da nossa migration tem o nosso arquivo db.sqlite, tá bom? Aqui a gente não vai conseguir visualizar porque a gente não está com o software adequado, mas se eu não me engano tem alguns sites aí que você consegue também só arrastar o arquivo para lá e conseguir visualizar sem a necessidade de você estar baixando algum software para você estar visualizando o banco de dados, tá bom? Eu vou ter que executar de novo porque eu executei a migration sem ter salvo o nosso arquivo, tá bom? Então agora eu salvei o arquivo e vamos ver se vai dar algum erro. Latest, não, sem erro também. Already updated, tá bom? Up to date. Então foi atualizada a nossa tabela, não aconteceu erro nenhum. O que a gente vai fazer aqui agora? Como que a gente consegue se conectar com esse banco de dados, tá? Então a gente vai criar um arquivinho. Aqui dentro do database mesmo, vamos criar uma pasta chamada connection, tá bom? Dentro dessa pasta connection, nós vamos criar um arquivo chamado connection.js, tá bom? E aqui nós vamos importar o nosso Canex file, tá? Então, const, vamos chamar de config, tá? Config recebe o nosso require. Dentro do nosso require, a gente vai chamar o ponto barra, que a gente tem que voltar alguns diretórios, basicamente lá para a nossa raiz, ponto barra mais uma vez, ponto barra mais uma vez, para a gente chegar nesse nosso arquivinho aqui, ó, Canex file, tá bom? .js, como eu costumo fazer,
tá bom? Vamos dar um Ctrl S. Porém, é uma coisa que eu já ia esquecendo. Antes da gente importar o config, a gente tinha que importar o nosso Canex. Const Canex recebe o nosso require, o nosso Canex. Opa, Canex, tá bom? E aqui nós vamos fazer o que? Vamos criar uma nova variável, const, chamar de connection, recebe o nosso Canex. Dentro do nosso Canex nós chamamos do nosso config, e dentro do nosso config nós vamos pegar a configuração de desenvolvimento. Cadê aqui? Do nosso Canex File. Development, tá bom? Dá um Ctrl C aqui. E aqui no nosso connection, Ctrl V, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver se isso aqui tá certo, se vai funcionar perfeitamente, tá? E aqui a gente tá um exports, um module.export. Module.exports recebe o nosso config não, connection, tá bom? Pra gente importar essa conexão com o nosso banco de dados e a partir daqui a gente conseguir chamar dentro dos nossos controladores, que no caso é esse CRUD aqui. Então aqui em cima nós vamos importar, né? Fazer uma instância no const connection recebe o require, o nosso ponto barra database barra connection.js, tá bom? Com isso a gente já vai conseguir fazer uma conexão com o nosso banco de dados, tá? E aqui na nossa primeira função nós vamos fazer o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso migration. Nós precisamos do nome, da idade e o F, tá bom? Então vamos criar uma const vai receber um objeto. Então const é um objeto que vai vir através da rec.body, ou seja, a requisição nós vamos pegar o corpo da requisição. E o que a gente espera que venha no corpo da nossa requisição? O nome, vírgula, idade, vírgula, o F. São os dados que esperamos receber através da requisição para que a gente possa inserir no nosso banco de dados, tá bom? Antes da gente inserir esses dados no banco de dados, vamos dar um return. Aqui no return response.json, vamos retornar os dados para ver se realmente estamos recebendo esses dados, tá bom? O F, tá bom? Em seguida, vamos lá no nosso routes, trocar isso aqui para post, como a gente deixou para get, só para a gente testar, certo? E aqui no nosso insomnia, vamos no body, vamos definir como JSON, e dentro do nosso JSON nós vamos colocar o nosso nome, dois pontos, aspas de novo, João, vírgula, idade, a idade é um número inteiro, então 25, e o nosso UF, dois pontos, é uma string, então vou colocar ST, tá bom? Vamos fazer a requisição, ver se vai funcionar. Opa! Get. Por quê? Porque eu não troquei o tipo da requisição aqui para post. Vamos lá. E trouxe só o João. Por que só o João? CRUD. Ah, porque tá aqui, ó. É idade. E o F. O F tá certo lá no nosso... certinho, mas mesmo assim tá retornando só o João. Interessante. Vamos fazer o seguinte. Var data, vamos criar um objeto que recebe o nosso nome, em seguida a nossa idade, em seguida o nosso UF.
E aqui, em vez da gente jogar as variáveis, vamos colocar o nosso data. Agora veio todas as informações que a gente enviou. Então, enviamos isso e retornamos isso, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora? Com a conexão do nosso banco de dados, ainda bem que a gente criou esse data aqui, que a gente joga o objeto inteiro, tá bom? Então, vamos fazer o quê? Como a nossa função é assíncrona, a gente utilizou o comando aqui assíncrona, a gente vai usar um comando aqui, que é o await. Por quê? Aguarde um processamento. E qual seria esse processamento? A conexão com o banco de dados na tabela user e ponto insert. E o que a gente vai inserir? O nosso objeto data, tá bom? Eu vou colocar isso aqui dentro de uma variável, var connect, só para a gente conseguir retornar aqui, para a gente ver se realmente inseriu no banco de dados. Se inseriu, ele vai retornar para a gente o valor 1, tá bom? Que seria a quantidade de dados que possui no nosso banco de dados, tá? Connect. Então vamos lá fazer a requisição. E 1, realmente. Se a gente colocar aqui João Victor, já vai ser o segundo dado, então ele tem que retornar aqui pra gente 2, beleza? Então, o nosso create do nosso CRUD já foi finalizado, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Como a gente já criou o nosso CRUD, aqui a gente podia retornar, o nosso create, aqui a gente podia retornar qualquer resposta, ou seja, um status code como 200, para seguir os parâmetros de API REST, tá? Mas aqui, só para a gente verificar que foi cadastrado, trazendo o ID ali para a gente, já está de bom tamanho, tá bom? Então, a nossa próxima função vai ser o nosso read async, async read, tá bom? Hack.rs, a mesma coisa que o outro. Outra coisa, tá? Vocês podem fazer assim também, ó. Em vez de colocar uma chave aqui e a outra no final, você pode colocar as duas chaves abaixo da linha ali, tá? Fica bonitinho também, fica bem organizado. Eu acostumei assim, então eu prefiro assim, tá bom? Então aqui vai ser a mesma coisa. Aqui não. Como a gente só vai fazer o read, não tem necessidade da gente ter um parâmetro para requisição. Então, o que a gente vai fazer? Ao acessar essa rota vai ser só um GET, ela vai lá no banco de dados, vai trazer um usuário para a gente. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que essa rota traga todos os usuários que estejam cadastrados no banco de dados ou um usuário específico, tá bom? Então, vamos lidar com um post para a gente trazer um específico. Primeiro, eu vou trazer todos e depois a gente adiciona uma função aí para a gente trazer um específico, tá bom? Então, var connect recebe o nosso connection na tabela user.select e vamos selecionar tudo, tá bom? Então, com isso a gente seleciona todos os dados que estão inseridos na nossa base de dados. Então, só dar um return resp.json e dentro do JSON mandar o nosso connect, tá bom? Lá no nosso routes, agora a gente vai criar nossa route. Vou deixar ela como post já. Post barra read e chamar o nosso CRUD e dentro do nosso CRUD a função read, tá bom? Vamos lá no nosso Insomnia agora. Vou copiar isso aqui para a gente já criar uma outra. HTTP request, o método lá também tá post barra read. JSON a gente não tem nenhum, vou só renomear para read e dar o send. Opa, já deu um erro pra gente. É porque ela é do tipo post,
Então é obrigatório que a gente passe algum parâmetro. Então vou colocar ela como get, só para a gente testar, tá? Get. Também deu um erro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. JSON stringify. Query builder and routes.js index. Bom, pessoal, achei o erro. Era só o comando await que eu esqueci de colocar aqui, tá bom? Colocando o comando await, com isso nós conseguiremos buscar os nossos dados, tá bom? Adicionei o await, então aqui temos os nossos dois dados, os nossos dois usuários que foram cadastrados na nossa base de dados, tá bom? Agora vamos fazer o quê? Vamos passar um body para que a gente coloque, defina um usuário específico, tá bom? ID, dois pontos, e como o ID é um número, aqui a gente pode passar um número que a gente queira, desde que o nosso usuário esteja cadastrado. Aqui vai dar um erro, porque está como get, né? Que eu tenho que colocar um post, vai funcionar normalmente. A gente não está tratando esse ID ainda na nossa função CRUD. Se eu dar aqui, como eu troquei para post, já não vai funcionar. Vai dar um cannot post readme. Então, vamos lá no nosso routes, trocar para post, certo? E no nosso CRUD, nós vamos pegar o nosso... Vamos criar uma const, que vai ser um objeto, e aqui nós vamos receber o ID através da rec.body, assim como a gente fez nas outras, tá bom? Recebe, né? Esquece o sinal de recebe, request.body. E aqui na nossa conexão nós vamos fazer o quê? Aguarde a conexão na tabela user. Aqui a gente vai adicionar uma seleção, né? Um parâmetro que vai ser ponto, onde o nosso ID seja o ID que a gente está recebendo aqui da requisição. Onde o ID seja o ID, selecione tudo. Ctrl S. Então, estamos passando o ID de número 1, então ele vai trazer o primeiro usuário. Se a gente colocar o ID de número 2, o segundo. Porém, vamos fazer um teste com o terceiro. Não temos usuário de número 3, então a requisição vem vazia, tá bom? Com isso, a gente completou o nosso read. De duas formas, com a funcionalidade para a gente trazer todos os usuários cadastrados na base de dados, e a segunda para a gente trazer um usuário específico, tá bom? Beleza? A nossa próxima vai ser o update, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: a sync é o mesmo padrão das de cima. Update, temos o rec e o res de response. Em seguida, nós vamos receber um parâmetro, tá? E vamos atualizar todas as informações, tá? Para a gente não perder tempo. Então vamos atualizar todas as informações. A gente pode verificar o que é único no nosso usuário. A gente sabe que de imediato, segundo as informações que temos cadastradas na nossa base de dados, é o nosso ID. Então vamos fazer a busca desse usuário através do ID e assim dar continuidade na atualização dos das demais propriedades do nosso usuário, tá bom? Então, const um objeto, né? Dentro do nosso objeto a gente vai ter o ID. Fora o ID, a gente vai ter o nome, vírgula, idade, vírgula, o F. Vamos atualizar todos os dados, que vai vir através da rec.body, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma variável var, vamos chamar de connect, assim como a gente fez na outra, recebe await a connection na tabela user ponto where, onde o ID, entre aspas, vírgula, seja o ID que a gente veio através da requisição, ponto update,
vamos dar um update no nome, entre aspas, para especificar que é a coluna. Então, nome, em seguida vamos passar um novo nome, que é o nome que veio através da requisição. Ponto update. Aqui, não necessariamente a gente precisa fazer essa linha extensa, tá bom? A gente pode quebrar a linha aqui, ó, para ele ficar um pouquinho mais organizado, tá bom? Beleza? É opcional, tá? Então, vamos fazer um update no idade, passando a idade que a gente recebeu. E, por último, ponto update, o nosso UF, pela UF que recebemos através da requisição, tá bom? E retornar return res.json, a nossa variável connect, tá bom? Só para a gente visualizar que foi feita a nossa atualização, beleza? Então, essa forma aqui, eu esqueci de comentar, essa Query Builder que a gente usa aqui, graças ao Canex, é uma forma muito fácil da gente trabalhar com banco de dados utilizando JavaScript, tá bom? Eu particularmente gosto bastante, é muito fácil da gente estar utilizando e de aprender. E a gente está utilizando o SQLite 3, que não necessariamente precisa de um sistema de banco de dados para funcionar, tá? Mas caso estivéssemos utilizando um SQLite, um SQL Server, um MongoDB, essas coisas assim, esse tipo de banco, as Query Builders seriam a mesma coisa, não mudaria nada, tá bom, galerinha? O que mudaria é que teríamos um sistema de banco de dados em vez de um único arquivinho que represente um banco, tá bom? Isso aqui, esse db.sqlite aqui, o nosso banco de dados que a gente está utilizando, o SQLite 3, ele é muito utilizado para aplicações menores, onde não tem necessidade de um sistema de banco de dados, tá? Isso ajuda até na questão de economia, para não ter que manter um sistema de banco de dados aí no ar, tá bom? Então, vamos lá para a nossa rota, nosso routes, como é o update, vamos colocar um put. Por que o put? Porque o put é o protocolo, né? O método que a gente usa para update. E tá bom? Então passamos a nossa rota, que vai ser update. Chamamos o nosso CRUD. E ponto a nossa função, que é o update. Tá bom? E vamos lá para o nosso Insomnia. Vamos copiar aqui, vamos criar uma nova requisição HTTP, vou renomeá-la para update. Vamos colocar um método de put, vamos chamá-la update, e o nosso JSON com as informações que nós precisamos, que seria o ID. No caso, vamos estar trabalhando com o primeiro ID, tá? Em seguida passaremos o nome, que é o que queremos atualizar, que tá João lá, né? Vamos colocar Pedro, por exemplo. A idade, 2 pontos, vai ser 15, vírgula, UF, 2 pontos, SC, tá bom? Então, vamos ver se vai funcionar de primeira. Opa! Então, ele retornou o valor 1, que representa que foi atualizado um usuário, tá bom? Se a gente vir aqui no read, vamos buscar o nosso usuário de ID 1, vamos ver se funcionou bonitinho. Funcionou bonitinho, o nosso ID, o nosso nome foi para Pedro, a idade foi para 15 e a UF foi para Santa Catarina, tá bom? Vamos atualizar aqui, ó, para MG, só para a gente fazer mais um teste. No nosso read, a gente vai chamar, vai trocar de SC para MG, beleza? Então, mais uma vez, a gente está com
outra funcionalidade, né, do nosso CRUD funcionando. E agora a gente vai fazer a nossa última. Eu já vou criar a rota, já que já estamos aqui, route.delete, que é um método utilizado para quando utilizamos funções para deletar dados do banco de dados. Pode ser um put também, pode ser um post, até com get a gente consegue fazer, mas é para a gente manter um padrão, né? Já que se trata de uma função que vai fazer uma remoção de um objeto de um usuário do nosso banco de dados, nada mais justo que usar um método que faz sentido, né? Para deixar as coisas mais alinhadas possivelmente, tá bom? Então, delete vai ser o nome da nossa rota, chamaremos o nosso CRUD e ponto delete. Não apareceu a nossa rota delete ali, você pode ver que não ficou verdinha, porque a gente vai salvar aqui, ele vai dar um erro, porque ele vai buscar essa função de delete lá no nosso arquivo e ela não existe ainda, tá bom? Por isso que ele retornou aquele erro pra gente. Então, delete, a partir do momento que a gente criar a nossa função aqui e salvar, nossa função está aí e o nosso erro não existe, tá bom? Então, vamos deletá-lo a partir do ID, tá bom? Então, vamos criar uma const de um objeto, vai receber um ID através da rec.body, o corpo da requisição. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma var connect, do mesmo jeito que a gente fez nas outras, e await a conexão com o nosso banco de dados na tabela user, ponto where, onde o nosso ID seja o nosso ID, ponto delete. Tá bom? Só vamos nos certificar se ele vai deletar bonitinho. Então, response. Opa, não é response não, perdão. É return res.json. E nesse JSON nós vamos retornar o nosso connect. Tá bom? Vamos lá no nosso Insomnia, criar o nosso novo HTTP request. O nosso método vai ser um delete. A nossa rota é o delete. O nosso, vou só renomear aqui para ficar organizado. Delete. O corpo da nossa requisição, a gente vai passar o nosso ID, entre aspas. Cuida, presta atenção para você não colocar aspas simples, porque se você colocar aspas simples, vai dar um erro aqui, ó, por exemplo. Vou colocar aspas simples, ID, dois pontos e o ID número 1, tá? Aqui pra gente tá certinho, mas ele acusa um erro aqui. Se a gente executar, ele vai dar um erro por conta das aspas. Então, é obrigatório que seja aspas duplas, tá bom? Send. Retornou pra gente que o ID de número 1 foi deletado. Pra gente ter a certeza, vamos passar o ID número 1 e ele vai trazer vazio pra gente. Por quê? Porque o ID de número 1 foi removido, tá bom? Vamos remover o ID de número 2 também, beleza? E se a gente vir aqui no read, a gente não vai ter mais nenhum usuário cadastrado, tá bom? Tanto o ID de número 1 quanto o de número 2 foi removido. Porém, se a gente vir aqui no create, vou deixar nesse mesmo, ele vai criar com o ID de número 3, tá? Ele não substitui os IDs que já foram removidos, tá? Uma vez ID 1, se for removido, ele continua do 2 ali para frente, tá bom? Beleza? E nosso read, se a gente chamar o nosso ID 3, agora sim temos um ID de número 3 na nossa aplicação. Beleza, galerinha? Então, é isso. De forma simples, fácil e prática, desenvolvemos uma aplicação, um CRUD, com essas funcionalidades. Tá bom? O que
é interessante é que, às vezes, muitas das pessoas, que nem eu gravei esse vídeo porque eu recebi um direct lá no Insta de um membro da nossa comunidade que ele perguntou para mim o que era um CRUD, que ele não sabia o que era um CRUD. Aí eu falei, beleza, eu vou gravar uma aula para você ver na prática como que a gente faz um CRUD, que é um conceito bem prático, bem simples e que está presente em todas as aplicações. Então, em todas as aplicações a gente tem praticamente um create, né? A gente cria informações, cadastros, a gente lê essas informações, a gente busca, né, essas informações, a gente muitas das vezes atualiza essas informações e, se necessário, deleta. Então, esse é o nosso CRUD, tá bom? Tudo que a gente vai fazer pode-se dizer que é um CRUD, né? Então, a vida praticamente é um CRUD, é um processo repetitivo, né? Criar, ler, atualizar e deletar. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus. Um abraço. Não se esqueçam de seguir a nossa comunidade, né? Nas redes sociais, na página VM Software. Deixe seu like, seu comentário para que você ajude que o algoritmo do YouTube dê engajamento para a gente, para estar disponibilizando esse vídeo para mais pessoas. Ajude também compartilhando, tá bom? Que com o seu compartilhamento, com o seu like, com a sua interação nos nossos comentários, vai ajudar bastante com que mais para frente a gente consiga trazer mais conteúdo como esse para vocês, tá bom? Tá com dúvida referente a algum assunto? Pode mandar pra gente lá, que assim que a gente tiver um tempinho, a gente te responde, a gente tenta esclarecer e, se for melhor, a gente cria um conteúdo referente ao assunto que você precisa ter aí um esclarecimento, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, um abraço.